Né? Sou Manuela Dolins, que eu estou aqui representando o Conselho Federal de Nutricionistas, e o nosso presidente, Hélio do Bonomo. Pena que o deputado Rogério Corrêa não está aqui, porque ele mandou abraços, né? Conhece? Ah, está ali. Então, o Lelinho mandou abraços para você, viu? Disse que, por compromissos lá na universidade, ele não pôde estar conosco. Mas, te parabenizando aí, que era o que eu ia fazer agora, né? Pela sua luta na frente. A gente tem acompanhado o trabalho dessa frente parlamentar há alguns anos, né? E a vitória que a gente teve em relação à derrubada da 108. Então, muito obrigada aí, deputado, e a todos aí que compõem essa luta pelos conselhos profissionais. Bem, eu preparei aqui um material. Na verdade, eu sou nutricionista e sou professora, então eu não pude me furtar de trazer alguns dados importantes para a gente discutir. Né? Não é isso, não. Primeiro slide. Pode passar. Então, aqui todos já falaram um pouco, então vai ser um resgate de algumas falas que eu vou fazer, mas com um requinte de sublinhar. Tá? Então, assim, a gente sabe que o tripé que sustenta qualquer conselho profissional é composto por profissionais, sociedade e Estado. Né? Então, assim, o que o Conselho faz, eu não vou me repetir, mas ele garante o trabalho dos bons profissionais, protege a sociedade sem onerar o Estado. Né? Isso é importante a gente registrar. Então, a gente trabalha totalmente com as anuidades que recebemos. Então, quando olhamos dezenas de projetos de lei tentando derrubar as anuidades, tentando reduzir pela metade as anuidades, a gente fica se questionando, né, como funcionaremos. A gente não onera o Estado nesse sentido. Pode passar, por favor. E aí eu trago aqui uma linha de tempo de criação dos diferentes conselhos profissionais, né, para dizer o seguinte: desde a década de 30, né, lá com a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vai tendo aí a criação dos diferentes conselhos profissionais ao longo do tempo. O último aí foi de técnicos industriais, mas a gente vê uma concentração massiva na época da ditadura. Né? Isso talvez reflita nas nossas legislações em relação às eleições, o sistema de eleição que a gente faz. Né? Fomos criados, em sua maioria, ali. E o CFN, o Conselho Federal, nosso sistema, criado em 78, está fazendo 55 anos também, né? Essa jovem senhora. Queria aqui registrar, eu esqueci no início, né, a presença aqui de colegas nutricionistas dos regionais, da diretora Ana Janete aqui também conosco, né, da presidente Érica e de outros do nosso sistema que estão aqui. Bem, pode passar, por favor. Então, gente, os conselhos eu considero a ponta do iceberg. Por quê? Porque se a gente olha para o número de ocupações que a gente tem no Brasil, são 2.614 ocupações no Brasil, das quais apenas 285 são registradas. Né? E dessas 285, pode passar, por favor, apenas 32 têm conselhos profissionais. Né? Então, a gente vai, na verdade, percebendo uma tentativa de caminho inverso, né, de desregulamentação, do que foi uma luta para todos nós durante anos. Né? Então, aquela data de criação de cada conselho, por trás dela tem muita luta. Né? Isso não aconteceu de uma hora para outra, né? E justamente pela importância dos conselhos profissionais. Então, a gente tem apenas 32, poderíamos ter mais, já que temos aí quase 300 profissões regulamentadas. Né? E aí, gente, a gente escuta, e eu mesmo já escutei de diversos parlamentares assim: o conselho profissional é jabuticaba, né? Só existe no Brasil, vamos acabar com isso, que só existe no Brasil. E aí a gente fez uma revisão, olhou para a literatura e para o mundo, para ver como é que acontece no mundo. E foi até um artigo que a gente fez, que está à disposição, caso vocês tenham interesse, mas a gente observa que no mundo inteiro existem conselhos, ou ordens, ou associações, ou institutos, os nomes vão variar, mas com a mesma função dos conselhos profissionais. Então, assim, nós temos vários países da Europa, nós temos Estados Unidos, Canadá, Índia. A China não tem, mas veio, há alguns anos atrás, para o Brasil para ver qual era o nosso know-how de conselho. Então, quem não tem, quer ter. Né? Não existe jabuticaba. Né? Isso existe e funciona dessa maneira no mundo inteiro. Né? Sem os conselhos profissionais, viveríamos uma barbárie. Né? A gente sabe muito bem disso. Então, eu não podia deixar esse espaço para ressaltar isso aí. Né? E é claro que, para além da questão da missão de fiscalizar, orientar, né, supervisionar os conselhos, a gente tem que ter pautas comuns.
né? Pautas comuns que possamos lutar, e essa mesa tem esse objetivo de estabelecer ações, de estabelecer planos, né? Então, eu trago aqui a missão do Conselho Federal de Nutricionistas para que a gente possa destacar a questão da segurança alimentar e nutricional, né? A gente tem lá na nossa missão um compromisso com o direito humano à alimentação adequada e saudável e um compromisso com a segurança alimentar e nutricional do país. Isso não é desimportante. Pode passar, por favor. A atual conjuntura, gente, o Brasil, que tinha saído do mapa da fome em 2014, volta com números alarmantes de insegurança alimentar, né? Então, a gente vê assim, o último levantamento que a gente tem, que é bem recente, né, no ano passado, se não me engano, a gente vê que mais da metade dos domicílios brasileiros sofrem algum nível de insegurança alimentar. Eu estou falando de mais da metade, né? E se a gente for categorizar, dividir ali por regiões, norte e nordeste são os que mais sofrem, e a zona rural mais do que a urbana, ao contrário do que a gente pode pensar, né? Então, assim, o grau mais severo de insegurança alimentar é a fome. A fome assola atualmente quase 20 milhões de pessoas. Como nós, enquanto não apenas profissionais, mas também cidadãos, não vamos nos mobilizar diante desse quadro, né? Eu queria aqui aí também acrescentar esses dados de insegurança alimentar e de fome, os dados referentes à obesidade, né? No último levantamento, a população brasileira, mais da metade também sofre de sobrepeso e obesidade. Então, se a gente olha para a população brasileira, a gente não pode mais falar em população saudável, né? A gente precisa entrar nessa luta no combate à insegurança alimentar, à falta de acesso a serviços básicos, não apenas à alimentação, porque isso que a segurança alimentar traz em seu conceito, é o acesso ao alimento, sim, desde que você tenha acesso à moradia, a transporte, desde que você respeite o meio ambiente. Isso tudo a gente precisa trazer para a nossa pauta, trazer para a nossa luta. Pode passar, Giolane, por favor. E eu termino com, não poderia ser diferente, né? O Josué de Castro, aí, com seu Geopolítica da Fome, Geografia da Fome, nunca foi tão atual, né? Então, foi o primeiro ali que começou a discussão dos determinantes sociais da fome, né? Que fala que a fome é a expressão biológica de males sociológicos. E a gente não pode deixar de considerar, né, que, para a gente lutar e para a gente mudar esse panorama, nós precisamos de bons profissionais. E os bons profissionais, eles se formam em boas universidades, de forma presencial, sim, né? É disso que a gente vai agora ouvir a próxima palestrante da mesa a falar, sobre essa qualidade da formação dos profissionais. Aqui eu deixo aí nossos contatos e agradeço aí. Muito obrigada pelo espaço, viu? Alô. Muito obrigado, Manuela Dolinski. Nós vamos dar sequência aqui na nossa mesa, mas antes eu quero citar aqui e agradecer a presença de algumas autoridades, de alguns colaboradores, de alguns colegas que estão presentes